Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog de leitura. Dessa vez eu estou lendo aqui no meu Kindle Flores para Algernon. Eu já comecei ele, eu tô na página 15, li bem pouquinho. A gente tá aqui no começo do experimento, né? Pra quem não sabe, a narrativa, ela é feita em primeira pessoa, né? O Charlie que tá narrando, e em relatórios, como se ele estivesse escrevendo cartas, vamos dizer assim, né? E aí, pra quem não conhece essa história, a gente tá aqui acompanhando o nosso protagonista, o Charlie, que ele vai passar por um experimento pra fazer com que ele fique inteligente, porque ele tem uma doença, não sei bem se é doença, enfim, ele tem um retardo mental e ele não é tão inteligente, né, pra não falar burro, porque soa rude falar burro, né, e não sei, enfim, mas basicamente é isso. E aí ele vai participar desse experimento para fazer com que ele fique inteligente. E tudo que eu já vi, sim, várias opiniões positivas, vi algumas pessoas contando como que é interessante a gente acompanhar a mudança durante a narrativa. Porque quem tá narrando é o Charlie, né? A partir dos seus relatórios, né? Porque o doutor lá, o médico, que eu não sei se é doutor mesmo, que eu não sei se tem doutorado, problematizei. Enfim, o médico que vai fazer esse experimento nele falou que seria bom que ele mantesse relatórios. Então, aqui na página 15, a gente tá no relatório 6. Pelo menos nesse começo, os relatórios são bem curtos, até porque o Charlie mesmo fala da dificuldade que ele tem de escrever, de ler, e isso se reflete muito na escrita. Né? Algumas pessoas que não conhecem podem até estranhar na hora que começar pra ler, porque tá tudo escrito errado. Entende? Ele escreve março com 2 S's. Deixa eu ver, igual aqui, ó. Vou ler uma frase pra vocês aqui, ó. O professor Nemor disse que se com I funcionar e for permanente, eles também vão fazer outras pessoas com C cedilha, espertas como eu. Talvez, com S no final, pessoas de todos os lugares do mundo com U. Então é uma escrita muito assim, baseada na fala, né? Igual quando ele, em vez de falar, igual quando a gente fala se, né? S-E, a gente fala no som de I. Então ele escreve baseado no som. Então, né, tem muitas palavras erradas, assim, grafadas de forma errada. Não é grafadas, escritas. Grafadas e escritas é a mesma coisa, né, gente? Ai, meu Deus. Perdoa eu que eu tô cansada. A faculdade, a FOP me detona. Mas é isso, acabei de começar, por enquanto eu ainda não tenho percepções, o que eu já vi é que todo mundo fica acabado, chora horrores com esse livro, porque conforme o Charlie vai ficando inteligente, ele vai tendo percepções de como as pessoas o tratam, então ele vai vendo que pessoas que ele considerava como amigos, não são tão amigos assim, né, então eu tô assim... Vamos ver como é que vai ser, se eu vou chorar, se eu não vou chorar, se eu vou ficar emocionada, se eu não vou. Então vocês vão me acompanhar aqui nesse vlogzinho de leitura. Talvez eu já tenha perdido tudo com essa frase. Talvez, né? Talvez. Gente, eu li 36 páginas e eu já estou o quê? Emocionada. Já tô querendo chorar. Ai, meu Deus, esse livro, ele é destruidor. 36 páginas, cara. Vou contar aqui pra vocês o que tá acontecendo, né? Como eu disse, o Charlie, ele tem um problema, que agora eu não vou saber falar direitinho assim, mas que a capacidade de inteligência dele é menor, né? Ele não é muito inteligente. E aqui, o legal dessa narrativa é o quê? Ela começa com muitos erros, porque, né? O Charlie tem esse problema aí, e a gente vai acompanhando a evolução dele na própria escrita. Fora isso, até a percepção de amizade que o Charlie tem, né? É uma coisa que tá me incomodando desde o começo. Porque o Charlie tá o tempo inteiro aqui, desde o começo do livro, falando que ele quer ser inteligente pra ele ter amigos. Porque ele acha que as pessoas não gostam dele, ou que ele não tem amigos, por ele não ser inteligente, né? Ai, gente, eu fico até... eu até meio sem ar aqui, assim, depois da cena que eu li aqui agora, né? E realmente, as pessoas que estão ao redor do Charlie, elas não são amigas dele. Ele, de certa forma, ele realmente não tem
amigos, assim, tirando talvez a professora dele. Porque ele trabalha numa padaria, e aí as pessoas que trabalham nessa padaria, ele considera como amigos. Ele até fala, os meus amigos lá da padaria, eles são inteligentes. Mas a gente vê durante os relatos do Charlie, durante as coisas que ele conta, que essas pessoas não são amigas dele. Que elas estão ali o tempo todo rindo, debochando do Charlie, como se o Charlie fosse o bobo da corte ali, sabe? Tem um momento aqui que o Charlie relata o dia do 1º de abril, né? Que é o dia da mentira. O dia de pregar peça nas pessoas. E aí essa galera da padaria foi tentar pregar uma peça nele, né? E o homem bolei todo. Foram pregar uma peça bem maldosa. E pelo que o Charlie já contou aqui, eles já fizeram coisas maldosas com ele antes. Mas o Charlie não vê como maldade. Ele não tem essa percepção. Só que aí, o Charlie aqui, ele já tinha feito a cirurgia, então ele já tá ficando, a gente já tá vendo a diferença dele enquanto inteligente ou não, a partir da sua própria narrativa. E aí, essa pegadinha deles dá totalmente errado, porque totalmente errado no sentido de que eles não conseguiram pegar o Charlie. O Charlie surpreendeu eles, né? Vou contar, porque eu acho que isso não é spoiler, né? Basicamente, eles colocaram o Charlie pra operar uma máquina de fazer massa de pão, parece. E aí o Charlie conseguiu operar a máquina. E os caras estavam crentes que ele não ia fazer isso de jeito nenhum. Que ou ele ia se machucar, ou ele ia estragar a máquina. Então, tipo assim, os caras já foi com um pensamento podre, né? De, tipo assim, colocar uma pessoa que eles... Então, tipo assim, não vai ser capaz, então ou ele vai machucar ou ele vai estragar a máquina. Então, assim, é podre. E a cena que me tocou aqui, putz, cara... Eu acabei de ler o parágrafo que eu fiquei querendo... Fiquei assim, olhando assim... Gente, eu não acredito, sabe? De uma cena com a mãe dele, sabe? E aí, o Charlie aqui, durante o seu relato, que ele lembra desse acontecimento com relação à irmã dele, bebê, e à mãe... E ele tem uma percepção de que a mãe teve aquela reação com ele porque ela achou que ele ia fazer determinada coisa com a irmã por ele ser burro. E eu fiquei tipo assim, cara, a própria mãe não acolhe a criança, tipo, tem essa reação agressiva com ele porque ele tem um problema, porque ele não é tão inteligente contra as outras pessoas. Eu já tô até vendo, gente, que 36 páginas. 36 páginas. O que vai ser de mim quando eu terminar esse livro? O que vai ser de mim? Tá? Eu já tô aqui formulando teorias. Vamos ver se as minhas teorias formuladas estão corretas ou não. Se eu viajei total. Oi, gente, mais uma atualização aqui do vlog. Eu meio que esqueci que eu estava gravando o vlog. Já tem um tempinho que eu não gravo nada aqui. Mas vim aqui contar pra vocês uma coisa. E quem me segue no Instagram já sabe que eu sou a nova parceira da editora Príncipes. Veio aí, finalmente eu fui notada por uma editora. Estou feliz demais. Além disso, vamos para as considerações sobre Flores para Algernon, né? Eu não tô com ele em mãos aqui porque eu tô no meu Kindle. E na onde que eu tô, que eu não lembro mais que página que é, o Charlie já chegou num nível bem alto de inteligência e, pelo que tá todo mundo falando, ainda vai subir. E no atual momento, o Charlie, ele tá passando, assim, por uma coisa complicada. Porque agora ele tá tendo noção e entendendo várias coisas que ele não entendia antes. Ele tá se recordando de coisas da infância que ele não se lembrava. E agora ele tá tendo uma nova percepção sobre como as pessoas que ele dizia que eram os amigos dele tratam ele, né? Tem até um dado momento que é até meio triste, porque que aí o Charlie entendeu. Porque no momento em que ele tava servindo ali pra ser o piadista, para as pessoas rirem dele, era bom ter a companhia dele. Mas agora que ele compreende as coisas e ele está mais inteligente que as outras pessoas, mesmo que as pessoas não saibam disso, elas não sabem o que aconteceu com ele, elas só têm essa percepção de que o Charlie está diferente. Então, agora ele meio que não serve mais, né? Então as pessoas estão meio hostis com ele.
Minha cachorra tá aí chorando, querendo meu colo. Ah, não, gente, não mimem os cães de vocês, porque senão depois eles ficam igual uma criança. Olha só, a cara da safada. Pois é, depois fica igual uma criança querendo as coisas. Não mima, tá? Mimei, tô arrependida. Mas aqui, voltando a Flores para o Gernon. Então é muito triste, porque o Charlie tá tendo que lidar com todas essas coisas, das quais agora ele tá tomando noção. Ele também tá nutrindo sentimentos amorosos por uma mulher pela primeira vez, porque ele nunca tinha visto uma mulher dessa forma que ele está vendo agora, né? E isso também tem um porquê, né? Porque na cabeça dele era considerado errado. E quando conta pra gente o porquê disso, minha filha, pesado, tá? Então, o Charlie agora ele tá recordando de coisas que aconteceram na infância dele, quando ele vivia com os pais. E ao mesmo tempo que ele tá recordando dessas coisas, que são coisas bem duras, o relacionamento com a mãe dele não era muito bom, porque a mãe dele não quer aceitar que o Charlie é diferente. Ela prefere fechar os olhos e, tipo, não, ele vai aprender e pronto, não tem nada de errado com ele. E ao mesmo tempo, assim, que o Charlie tá se recordando dessas coisas, ele vê o rosto dos pais borrado e ele não entende por que ele tá vendo o rosto dos pais borrado, porque ele não consegue lembrar do rosto deles. Ele lembra do nome, ele lembra de certas ocasiões, lembra da irmã, mas ele não consegue visualizar o rosto dos pais. Enfim, eu tô com um pouco receosa de quando a gente vai descobrir o porquê. Porque conforme o Charlie vai lembrando, a gente vê o quanto esse garoto sofreu por conta dele simplesmente ter uma certa deficiência, né? Por começar pela mãe, que preferiu fechar os olhos e fingir que o filho não tinha nada, que ele não tinha um problema, em vez de acolhê-lo e procurar o melhor pra ele, ela prefere ignorar totalmente. E também essa percepção, assim, conforme o Charlie vai percebendo como as pessoas o veem, a gente também fica, tipo, abalado. É um livro que abala, né? A gente, meu Deus, acontecimentos e acontecimentos. E agora que ele tá tendo sentimentos amorosos por uma mulher, pra ele é tudo muito estranho e ele tem um certo bloqueio por causa de uma coisa que aconteceu que eu não vou falar, né? Porque aí vai ser spoiler. E mesmo que fisicamente ele seja um homem de 32 anos, se eu não me engano ele tem 32, né? Que fala no livro. E intelectualmente ele esteja ficando mais e mais inteligente, emocionalmente ele ainda é um garoto, porque é como se ele tivesse parado no tempo por conta dessa deficiência que ele tem, né? Então ele tinha uma mentalidade mais infantil, e agora que ele tá ficando inteligente, que ele tá tomando essa noção de tudo, e o emocional dele é um de adolescente, ele tá meio que assim, entrando em pânico às vezes, e ele tá assustado, ele tá com medo, porque ele tá sentindo coisas que ele nunca tinha sentido, e ele não sabe como lidar com essas coisas, né? E aí tem até um dado momento que um dos professores lá que estão fazendo esse experimento nele fala que é importante que ele faça terapia agora, né? Porque como ele tá tendo essas novas percepções, ele tem que ir lá falar. É até bonitinho e bem engraçado, porque o Charlie não entende como que falar, contar as coisas, sentar lá ficar deitado lá no divã, como ele diz, vai ajudá-lo. Então aí, eu não lembro se era o professor Nemo, o professor Strauss, porque são três homens lá, os cientistas. E aí um deles é terapeuta, né? E aí fala pra ele dessa importância. Então, e aí tem os diários de bordo, não é diário de bordo, não, é diário de progresso, que o Charlie tá escrevendo, né? Porque a história, ela é contada através desses diários. Então, onde que o Charlie expõe tudo pra gente. Tudo que tá acontecendo com ele, tudo que tá sentindo. E agora, conforme ele tá, né, o seu QI tá se elevando, ele tá ficando inteligente, ele também começa a ter vários sonhos. E aí ele faz eles falam um nome aqui, mas agora eu esqueci direitinho, né? Pra ele entender o significado daqueles sonhos, né? Porque é uma das coisas que esses professores dizem também, que é pra ele tentar se lembrar das coisas. Porque antes ele não conseguia guardar nada, né? Tanto que ele não tem memórias da sua infância. Por isso que ele vê, por isso, assim, entre aspas, que eu não sei se é exatamente por isso, que ele vê o rosto dos pais borrados e tudo mais. E aí ele vai puxando, assim, coisas da sua memória. Tem umas coisas que são bem pesadas, umas coisas bem tristes. A gente vê como que foi tenso pra ele. Vamos ver se é isso tudo mesmo que todo mundo fala, porque eu vejo todo mundo falando que sai detonado do livro. Realmente tem cenas muito tristes. Eu tô no começo, relativamente no começo ainda. Acho que eu li uns 40%. Indo pra metade, assim, mas eu tô indo pra metade do livro.
E eu já teve algumas cenas, assim, que me tocaram, assim, nada que me fez a ponto de chorar realmente. Mas teve uma cena ali que eu fiquei bem abalada, que vocês viram. Vamos ver depois. Vamos ver aqui como é que vai decorrer isso aqui. Então, né, gente, terminei o livro. Tinha muito tempo que um livro não fazia chorar, igual esse fez. Mas não é nem que o livro todo seja triste, não. Tem algumas passagens, sim, que são um pouco ruins, um pouco tensas, principalmente quando o Charlie começa a lembrar da mãe dele, a relação com a mãe dele quando ele era criança e a mãe começa a ver que ele é diferente. Não é muito bom, é bem pesado as coisas que ela faz com ele. Mas, na hora que chega no final, na hora que eu cheguei assim nos 80%, eu já tava criando uma situação ali, né? A história me lembrou muito o mito da caverna do Platão, né? Eu senti que é como se o Charlie tivesse saído da caverna, né? E depois retornado pra caverna. E foi muito triste, meu Deus. Gente, que livro. Sinceramente, que livro. Eu fiquei assim, eu nem tive como terminar o vlog assim logo na hora que eu acabei, porque eu realmente fiquei abalada com o livro, sabe? E tinha muito tempo que isso não acontecia. Porque o final aqui, como ele é construído, né, como eu disse, chegando uns 80%, começa a ter uma certa tensão aqui. Porque o Charlie descobre uma falha nessa pesquisa, uma falha nesse projeto de tornar pessoas mais inteligentes. E quando ele descobre qual que é essa falha, ele começa a falar sobre tempo, sobre o tempo que ele vai ter. Então a maneira que ele fala é como se ele fosse morrer, sabe? Que ele fala, tipo, que não vai ter tempo. E porque como ele supera inteligência, né? Os cientistas que fizeram essa pesquisa, ele meio que vai estudar ali essa falha e procurar entender o que pode ser feito e tudo mais. Então ele fica o tempo todo falando de um tempo aqui, e na hora que ele começa com isso, a gente já fica com aquela coisa, né? Porque ele fala de uma forma como se ele não tivesse mais tempo de vida. E de certa forma, é meio que isso, né? Meio que mais ou menos ele não tem um tempo de vida. E aí, nas últimas páginas, como eu disse, né, gente? A gente vai vendo a diferença conforme ele vai ficando inteligente, conforme ele vai saindo da caverna, não sei se eu posso dizer assim, na narrativa. E depois, quando ele retorna pra caverna, a gente também vê essa diferença. E conforme ele vai falando, eu começo a lembrar, eu fico até assim de novo. É muito triste. Enfim, né, eu tô falando aqui de mito da caverna, mas pode ter gente que não saiba. Mas basicamente, vou tentar explicar assim, bem rapidinho. Pode ser que eu não explique muito bem, então vale vocês pesquisarem aí mais sobre. Basicamente, a gente tem uma caverna onde que tem alguns prisioneiros e eles estão virados pra parede, e tudo que eles veem são sombras, né? Então eles estão amarrados e virados pra parede, visualizando sombras, e daí tem uma fogueira lá, e tem algumas pessoas, e tudo que eles veem são essas sombras dessas pessoas, né? E aí, um dos prisioneiros, ele é liberto. Eu só não vou saber falar pra vocês de que forma. E aí, ele levanta, vai lá, começa a explorar a caverna e repara que aquelas coisas que eles viam eram as sombras, que é meio que uma questão de conhecimento, né? E aí, quando ele sai da caverna e ele vê aquela luz, a luz do sol, e aí ele toma um conhecimento real de mundo, vamos dizer assim, né? Porque tudo que eles estavam vendo ali na caverna, nas sombras, era uma espécie de
imitação, não sei se eu posso falar assim, enfim, né, depois aí vai meu orientador ver eu falando bobagem aqui na internet, mas é basicamente isso, gente, tô explicando aqui de uma forma bem grotesca sobre o mito da caverna, porque a gente vê essa relação aqui com o Charlie, né, é como se antes do experimento ele estivesse dentro de uma caverna, visualizando sombras, visualizando uma espécie de conhecimento parcial, né, um conhecimento ilusório do mundo. E aí, depois que ele faz a cirurgia para ficar inteligente, é como se ele saísse da caverna, se deparasse com aquela luz e tivesse aquele choque. Porque ele vai lidar de uma forma um tanto quanto meio louca, porque ele, como eu disse pra vocês anteriormente, apesar dele estar ficando muito inteligente, tá superando todas as outras pessoas, mentalmente, ele ainda é um adolescente. Então, ele tem que lidar com todas essas questões e também com a questão de que, como ele não fez, vale ressaltar aqui, ele não fez faculdade, ele não fez um mestrado, doutorado, PhD, nem nada. Ele não é, teoricamente, um cientista. Mas como ele supera as pessoas em inteligência em QI, ele adquire um novo conhecimento do mundo. Ele aprende tudo muito mais rápido. Então, chega um dado momento que ele fica falando que aqueles cientistas ali, os professores que fizeram o experimento nele, são fraudes, porque eles não detêm todo o conhecimento sobre aquele assunto que eles estão estudando. Então, eu fiquei levemente incomodada com o Charlie nesses momentos, e todo mundo ao redor dele também ficou, porque, de certa forma, ele ficou um ignorante no sentido intolerante, né? Ele ficou meio intolerante, meio chato, meio arrogante. Arrogante é a palavra melhor. Porque ele, com o seu QI elevadíssimo, conseguiu achar falhas nas pesquisas dessas pessoas. Mas eu fiquei incomodada porque, por exemplo, eu faço pesquisa. E, cara, nem se você tiver 2 vidas, você vai conseguir ter conhecimento sobre tudo. E aí o Charlie queria que essas pessoas tivessem, só que em momento algum, essas pessoas falaram que elas sabiam sobre tudo e que elas eram máximas autoridades sobre aqueles assuntos. Não, elas são pessoas que estão ali estudando algo, que estão tentando fazer algo, e o Charlie não entende isso, porque na cabeça dele, antes dele ficar inteligente, ele achava que essas pessoas, elas eram, tipo, o top, sabiam de tudo, enfim. E aí, quando eu fui perceber essa questão do mito da caverna aqui dentro da história, eu pensei assim, não, eu tô viajando. Eu acho que não é isso. Mas tem um dado momento aqui que o Charlie fala, ele cita Platão. Então aí eu tive certeza, falei assim, não tô viajando. E aí, conforme vai chegando no final, que a gente vai vendo essa questão de sair e retornar, nossa, gente, é triste. Nossa, eu ia tentar mostrar aqui, mas meu Kindle resolveu travar, né? Pelo amor de Deus. Aqui eu achei, ó. Vou ler pra vocês aqui, ó. O trecho onde que ele confirma a minha teoria. O Charlie diz assim, né? E agora as palavras de Platão riem de mim nas sombras das saliências atrás das chamas. Os homens da caverna diriam que sua ascensão lhe causara a ruína da vista. E é tipo o que de certa forma aconteceu com o Charlie. Mas, gente, eu tô tentando aqui falar pra vocês as minhas impressões sem dar spoiler, porque tem gente que surta com essas coisas. Mas, cara, eu entendi agora tudo que as pessoas falaram de ser um livro destruidor, de chorar e tal, porque o que eu tava imaginando era que eu fosse chorar durante a história. Mas não, você chora no final. É o final que acaba com você, porque o Charlie não morre, mas o que acontece com ele é quase como se ele tivesse morrido. E é triste pensar desse retorno à caverna, porque todo aquele conhecimento de mundo, toda aquela nova visão que ele tinha adquirido, ele meio que perde, entende? E é muito triste. É muito triste, porque quem tá narrando a história toda pra gente é o Charlie. Desde antes do procedimento, durante, depois, o que vai acontecendo com ele, é ele que conta. Então a gente vê assim, uma certa melancolia por parte dele. Chega até um dado momento que o Charlie pensa em suicídio e tal, pra não ter esse retorno, tá entendendo? Pra não acontecer isso. Ai, é muito difícil falar desse livro, assim, sem entregar muita coisa. Mas eu só sei que ele é um livro, assim, que você chega num dado momento, você lê ele voando,
Porque não tem como, gente. Você quer saber o que vai acontecer com o Charlie, se ele vai ter uma vida depois disso, sabe? E como que vai ser. Ou se ele não vai ter uma vida. Porque, cara, nossa, gente, eu chorei demais. Eu fiquei, assim, destruída, detonada, jogada no chão, parecendo que alguém me espancou de tanto que eu chorei. Sabe aquele quando você chora, que sai da catarro no seu nariz? É exatamente assim que eu fiquei. Exatamente desse jeito. Mas é isso, gente. Eu acho que eu vou fazer uma postagem lá no meu Instagram sobre esse livro, abordando um pouco sobre essa questão do mito da caverna, pra ficar mais exemplificado, né? Porque aqui eu expliquei, assim, de uma forma bem grotesca, bem, né, assim, resumo do resumo, pra tentar exemplificar isso que eu tô querendo mostrar aqui pra vocês. Então é isso, gente. Eu acho que é tudo isso que eu tenho pra falar, pelo menos por agora. Vocês fiquem de olho lá no meu Instagram, que eu vou fazer essa postagem por lá. Eu pensei em fazer um vídeo específico aqui, mas vídeos, resenhas aqui no YouTube não tem muita visualização. Eu percebo que o pessoal no Instagram curte muito mais, então eu vou fazer por lá. Então se você quiser ter um pouco mais de detalhes sobre esse rolê doido que eu tô falando aqui, de Platão e tudo isso, vai lá ver. Eu vou tentar fazer algo sem spoiler, tá? Pra galera que se incomoda muito. Vou tentar não entregar muito da história, tá bom? Mas vai lá ver, em breve vai sair. Em breve eu não sei, né? Porque vai ser um post meio trabalhoso. Mas é isso, gente. Vou finalizar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. Leiam esse livro, tá bom? Mas se você não chorar, não se sinta mal. Porque eu acho que nem todo mundo vai chorar, mas vai ter muita gente que vai chorar. É um final triste. O que acontece com o Charlie é triste. Eu fiquei muito decepcionada. Mas também assim, né? Eu não sei o que eu tava esperando. Então é isso, né, gente? Se você gostou, não se esqueça de dar o like, comentar aqui pra mim se você já leu esse livro, sem vontade de ler, se você chorou também, igual eu aí, ó, ficou destruída, detonada, jogada no chão. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, tá? Pra você receber notificações sempre que eu postar alguma coisa nova. Vai lá me seguir na rede social, Instagram, pra você ver quando eu postar essa minha relação aí do Platão com a Flores para o Gernon. Então é isso, beijos e até o próximo vídeo.